necessita. Olá, meus queridos. Deixa eu arrumar aqui essa câmera. Hoje vamos receber uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. E eu já estou preparando o ambiente. Olha que mantra maravilhoso. Sou completamente apaixonada nesse mantra. Estão ouvindo o mantra? Vamos falar sobre um tema maravilhoso. Vampirismo energético. Lindo, não é? Fábio, amo esse mantra. Que delícia. Hoje nós teremos live em dose dupla. Vou receber agora o meu querido Everton. Tenho algo muito especial com Everton. Eu estive em Floripa e a Sheila Ortiz, ela me convidou para fazer um trabalho com o Everton de retirada de cordões kármicos e foi um trabalho fenomenal. Foi uma constelação intensa que eu vivi com ele. E então é com muito prazer, com muita honra que eu trago ele hoje aqui para falar desse tema tão importante, que é o vampirismo energético, principalmente nos relacionamentos afetivos. Ô Juliane, também saudade de você, querida. Vão chegando, Sara, seja bem-vinda. Aqui o Davis também. E como é que nós entramos nesse processo também nas relações afetivas? De que maneira, né, nós entramos nas relações afetivas? Nesse vampirismo. Olá, Olá, querido! Tudo tudo bem bem, com Claudiane? você? Seja bem-vindo a essa live maravilhosa. Gratidão. Hoje é domingo, dia dos pais, mas as pessoas já estão chegando e com certeza elas vão convidando outras. E daqui a pouco as pessoas também atraídas por essa egrégora, elas vão chegando, né? A live fica Com salva certeza. também no meu IG, eu coloco no YouTube. Então, bem-vindo, gratidão por você ter aceitado esse convite, por participar hoje aqui conosco. E vou deixar você bem à É um prazer vontade imenso. para você falar desse tema, vampirismo energético. É um prazer imenso poder participar contigo, né? De estar dividindo um pouquinho desse conhecimento e estar recebendo o seu conhecimento também, né? É sempre bom a gente fazer essa troca com pessoas que já conhecem, que já têm uma caminhada, né? E a gente que viaja bastante por aí, a gente que está sempre na estrada, a gente sabe o quanto é difícil, né? É Você verdade. está fazendo todo esse movimento e você está se reerguendo, se sintonizando. Então, quando encontramos almas de irmãos no caminho, é muito bom, que nos permite nos recarregar as baterias, né? Você tem o foninho, Everton? Tá falhando um pouco o Sim, tá aqui. som. Isso, eu acho que nós vamos ter que usar. Ah, Hum, tá com você. É a imagem, tá falhando um pouco sim, também, sabe? Você eu acho que sabe, deve ser a internet. você sabe, Everton, hoje eu estava preparando, né? Amanhã eu começo a jornada da sexualidade, do amor e da espiritualidade, e vai ser um trabalho bem intenso. E quando eu começo a escrever, a desenhar o programa, eu fico assim, sabe? E eu estava estudando um livro do Hellinger e ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz que nós trilhamos apenas o nosso caminho. E nesse caminho, quando a gente entra no caminho, sabendo que é o nosso caminho, nós vamos fazendo parcerias, as pessoas certas vão chegando. E por um tempo nós caminhamos com elas. E chega um momento também que nós precisamos abrir mão, porque às vezes nós precisamos voltar para o nosso caminho e a gente fica tão ali conectado ao caminho do outro que a gente passa a viver o mundo do outro e não o nosso, né? E que às vezes por um tempo a gente Sim. caminha sozinho novamente, encontra a nossa própria essência e de repente a gente volta de novo para outras parcerias
E esse é um fluxo natural e que às vezes a gente sofre tanto querendo viver o caminho do outro, a jornada do outro, né? E você traz exatamente esse caminho, as conexões que nós estamos agora, nesse momento, fazendo, né? Considerando aí as nossas limitações físicas nesse momento, mas estamos nos conectando de uma outra maneira. Ó, a Elza chegando, tem a Dani chegando. Então é isso, eu fico muito feliz. O... Você está me ouvindo melhor agora? Sim, estou ouvindo melhor. Tá, vou segurar então aqui que acho que fica melhor então. Dentro desse movimento, A Rosiane. a maior dificuldade que acho que a gente tem é essa volta pro eu, né? Que constantemente a gente está caminhando um circuito de pessoas, né? Nesse núcleo social, vem da nossa forma de ver a vida, da nossa criação, né? E aí quando a gente começa a encontrar esse encontro com nós mesmos e com as questões que nós vamos ter que passar sozinhos, né? Eu, na minha visão, é muito gratificante, porque acredito que as curas mais concretas acontecem exatamente nesses momentos, né? Que é quando a gente consegue olhar para aquilo que estamos vivendo, quando conseguimos olhar para aquele momento de solitude e não de solidão, né? E você percebe o quanto você é forte, você percebe o quanto a sua experiência de vida conta, e é aí que você começa a perceber onde que estão os emaranhados da vida, né? Onde você começou a se prender no medo, na culpa, em emoções, sentimentos, porque é justamente no momento da solitude que tudo se revela, né? Tudo se revela. E tudo se transforma para quem tem olhos para enxergar aquilo que se revela, né? Aquilo que se mostra. Que também é muito Isso, bonito isso, né? sim. E uma coisa que eu estava conversando esses dias com uma grande amiga minha também, falando já, né, do tema que é o vampirismo emocional, o quantas vezes nós fomos vampiros emocionais das pessoas que estavam próximas da gente e a gente também não percebia, né? Eu vou colocar o tema aqui para nós, porque eu acho tão importante colocar para as pessoas também. Pronto. Eu quero que você fala mais sobre esse vampirismo emocional. Eu acho muito importante essa consciência, né? De quando também É, somos o vampiro para o outro, né? porque como a gente vem dessa função de que a gente está sempre acostumado a olhar o que, que o outro está me proporcionando, nem sempre eu percebo o que, que eu estou fazendo com ele, né? E essa questão de vampirismo emocional, na realidade, ela é uma via de mão dupla, né? Ela nunca é de um lado só. Embora, quando a gente esteja com medo ou quando a gente está triste, a gente vai relacionar isso ao outro, né? Porque o outro está fazendo eu sofrer, porque o outro. Mas muitas vezes essa questão ela é nossa e na realidade você está se aproveitando, digamos assim, da luz que aquela pessoa está te trazendo e você não está olhando para sua própria sombra, né? E aí você vai relacionar exatamente aquela outra pessoa. Então, essa questão do vampirismo emocional ela é muito interessante no sentido de você perceber todas as relações que você tem, seja com o seu companheiro, com a sua companheira, seja de pai para filho, de filho para pai, seja no âmbito profissional. Esse vampirismo emocional, ele acontece em todos os âmbitos que a gente vive. Por vivermos em sociedade, né? Vivemos em grupos, então constantemente a gente está vendo isso. Uhum. Mas eu acho que a parte que mais bloqueia a nossa vida é nos relacionamentos afetivos, né? Que Uhum. é os relacionamentos mais profundos que a gente acaba tendo durante a nossa vida. E muitas vezes você fica conectada com uma pessoa por muitos anos após você ter se desligado dela, né? Você encerrou uma relação, mas você permanece sintonizada com essa pessoa por muitos anos. Inclusive, Everton, Uma coisa, pode falar. não, inclusive ontem eu fiz o workshop em Passo Fundo, né, com o Ser Essência, sobre a função pai, e foi assim, nossa, foi muito bom, porque
eu sinto que até hoje, no meu trabalho, eu consigo me emocionar. Assim, eu sou extremamente exigente comigo. Eu não sou de grupos enormes, de grandes. Eu não atraio, sabe assim, 50 pessoas, porque eu também sei do meu lado exigente. Exigente porque eu aprofundo, eu ponho o dedo, não é qualquer coisa que me impacta e nem é qualquer coisa que me convence, sabe? E eu bebi numa fonte maravilhosa, que foi na fonte do próprio Bert Hellinger. Eu tive uma professora fantástica, que foi a Ana Lúcia Braga. Então, então eu também sei que eu atraio poucas pessoas, mas eu sei também da qualidade do serviço que eu entrego. E eu me emociono com isso. E ontem nós estávamos em 23 pessoas no workshop, e eu abri assim o livro à tarde, comecei a ler o livro do Hellinger, e ele conta da experiência dele quando ele precisou abandonar a primeira esposa, porque ele já não tinha mais tesão com ela, amor, não tinha mais um relacionamento de homem e mulher. E mulher. E aí, ele se apaixonou pela Sophie. E ele se apaixonou profundamente. E quando ele terminou com a primeira esposa, ele rompeu com a primeira esposa, ele se colocou ali disponível para ser amigo dela. E ela nunca conseguiu dar um retorno para ele. E ele nunca deixou de mandar mensagens, e-mails, datas comemorativas, ele sempre enviava. Ele a convidou algumas vezes para frequentar os grupos com eles, convidou para que ela pudesse ir na casa dele. Ela nunca conseguiu, e ele respeitou esse momento dela. Mas quando ele começou a, as novas constelações com a Sophie, os discípulos dele, as pessoas que tinham começado, iniciado o processo com ele, com a primeira esposa, romperam, romperam totalmente com ele. E ele se viu assim, o pai cujos filhos estava abandonando. E ele precisou se empoderar. E ele disse: essa é a mulher que eu escolhi, essa é a minha nova esposa, tem um lugar bom para a primeira, mas essa é a minha segunda esposa. E é com ela que eu prossigo. E aí aconteceu uma coisa muito bonita. E a primeira esposa, ele nunca deixou de enviar nada para ela. Ele deixou a casa, tudo, né? E quando ela ficou doente e entrou no hospital e foi para a UTI, ele foi para lá ficar com ela. Ele ficou com ela até ela falecer. E ele disse que tinha um sentimento ali de profundo respeito, de amizade, mas não tinha amor, não tinha vida sexual, não tinha mais relacionamento, né? Mas que tinha um bom lugar para ela no coração. E ele fala isso porque quando nós não somos adultos para fechar bem esses ciclos, nós ficamos emaranhados às pessoas. E às vezes o amor acaba e a gente tem que prosseguir. Mas é a maneira adulta com que a gente reage ao fechamento desse ciclo que nos posiciona perante a força da vida, que ninguém cria algo novo se não tiver essa força que honra o que foi vivido, essa força que de adulto mesmo, né? Porque só um adulto consegue fazer isso até a pessoa morrer e a pessoa não querer contato. Só adulto, só o Hellinger, né? E é isso, eu acho muito bonito essa história dele, sabe? E o que a gente pode fazer, Everton, pegando essa coisa que você fala do vampirismo emocional nas relações, o que a gente pode fazer para que a gente tenha essa integridade toda, uma vez que nós não somos o Hellinger? Já que a gente não tem essa possibilidade dessa maturidade humana, humana e espiritual, né, que todo o conhecimento que ele traz, né, a gente tem que ter algumas possibilidades. Então, acho que uma das primeiras questões que a gente precisa olhar é essa separação que foi a separação que ele conseguiu ter essa consciência. Porque muitas vezes a gente se desliga, mas parece que a gente tem obrigação de se desligar com mágoa. A gente tem obrigação de sair de uma relação brigando. Parece que
é cultural isso da nossa criação, tem que ser difícil. Então, eu acho que a primeira consciência que a gente tem que abrir é justamente essa, de entender que o outro ser humano pode seguir o caminho, que a gente não é dono de ninguém, né? Somos apenas companheiros de uma grande jornada. Mas esse entendimento realmente, como você disse, ele necessita de uma grande maturidade, né? Para que você consiga perceber. Só que, claro, não vai ser sempre de uma parte, né? Se as duas conseguirem fazer isso, é maravilhoso. Porque sai dois adultos fortalecidos para uma relação nova e com certeza que vai trazer muitos frutos para ambas as partes. Mas, claro, rotineiramente a gente percebe que uma parte sai por uma escolha e a outra fica presa no sofrimento. Por escolha também, ou às vezes por inconsciência, né? Então, existem algumas ferramentas dentro do campo energético, dentro de trabalhos que você pode fazer de liberação, e existem outras ferramentas que é você ir trabalhando durante muito tempo essa consciência para ir se liberando. Só que dentro dessa consciência você libera dois campos específicos, que é o mental e o emocional. Uhum. Mas você vai buscar auxílio, você vai buscar orientação. Mas tem um fio energético especificamente, que é o fio da energia sexual. Essa troca, ela não é tão simples de você se desligar, né? Então, tem alguns profissionais que têm algumas técnicas específicas para isso, né? E se não existir esse desligamento, por exemplo, se não existir esse corte, você vai estar sempre vinculado àquela pessoa. Pode ter passado muitos anos e vamos dizer, por exemplo, que a pessoa não te esqueceu. Você está lá vivendo a sua vida com outra pessoa, outros movimentos, e aquela pessoa vive conectada em você, pensando em você, relembrando as coisas. E quando ela está se relacionando com outras pessoas sexualmente, ela está ainda relembrando a sua energia. Nesse momento, ele está vampirizando a sua energia, você nem sabe. Mas quando você percebe, você não tem força para fazer as coisas, sua relação está mais difícil e sente algumas dores específicas no corpo. Mas como não temos essa tendência a olhar para esses campos, é da minha rotina, é o meu estresse. Mas esse vampirismo energético ele acontece e ele tem muito poder sobre a energia que você carrega durante a sua vida, sobre a energia do que você está construindo, né? E aí a gente tem que encontrar profissionais que consigam trabalhar com isso, que consigam liberar esses bloqueios energéticos para que você possa estar se empoderando novamente da sua energia. Dentro Porque quando do, você está com ela, desculpa, mas dentro do conceito do xamanismo, isso forma cordões, né? sim, E esses cordões são a gente forma retroalimentados por um sentimento, não é? Tem um sentimento uma aí, conexão. uma conexão, não é? Queria que você falasse um pouco disso. Essa conexão ela funciona porque quando você cria o laço com uma pessoa, você cria ela num movimento de um sentimento, né? Por mais que seja uma paixão, não dure muito tempo, mas esse movimento ele cria muita força, porque a paixão ela está alimentada dentro do elemento fogo. Então, dentro do elemento fogo, você vai desprender muita energia em cima daquilo. E se daqui um pouco essa energia não for mais alimentada, ela vai diminuindo ou vai se perder. Só que você já criou o laço com aquela pessoa, né? E quando você já criou o laço com aquela pessoa, você vai ter uma tendência a ficar preso àquilo muito tempo. Então, os antigos diziam que quando você encerra, você vive o luto, mas você tem que enterrar. Só que geralmente quando você sai hoje de uma relação, você fica com muitas coisas pendentes. Ou eu fiquei com o cachorro, ou eu esqueci lá um sapato na sua casa. Então a gente sempre deixa alguma coisa que nos faz estar dependente desse laço. Os móveis que fica com o outro, o sofá que você Os escolheu móveis, juntos. né? O carro, coisas assim, né? Porque a gente está sempre alimentando algo novo, a gente está sempre construindo algo novo com as pessoas, né? Então,
quando a gente tem que se desprender de tudo isso, também se torna difícil, né? Exatamente. E o que acontece? Eu me lembro que antigamente tinha um senhor que ele me dizia, um senhor muito sábio, que ele fazia benzimento. Ele dizia assim: eu prefiro lhe benzer para que você não seja como uma abelha, do que eu te benzer para ser uma mosca. Daí eu dizia para ele assim: mas por quê? Porque se eu te benzer para te não ser como uma abelha, você vai no mel, você vai no pólen e você volta. Mas se você for uma mosca, você vai ficar rodeando aquilo que é negativo na sua vida. E aí, na época, ele falava aquilo pra gente, a gente era gurizote, tinha 15, 16 anos, eu não entendia o que ele falava, né? Mas hoje, você olhando dentro de um relacionamento faz muito sentido, porque a gente vive muitas vezes que nem mosca, né? A gente fica rodeando zonas negativas da vida e fica ali preso por muito tempo. É incrível, né? E assim, eu tive um excelente professor de psicanálise clínica, ele chamava Divaldo Machado. E ele era, meu Deus, acho que ninguém conhecia tanto de psicanálise como o Machado. E foi um choque quando ele morreu muito jovem, e foi um choque, eu tinha retorno na segunda, eu tinha sessão na segunda, e eu falei, meu Deus, como assim? E o que eu vou fazer com o meu conteúdo? Olha que egoísmo, daquelas viciadas do terapeuta. É, e ele dizia uma coisa muito interessante, né? O difícil é enterrar alguém que ainda está vivo dentro de nós. A dificuldade de enterrar, essa dor que causa. E você sabe, Everton, que você falando agora, eu fico imaginando, né? O Heidegger fala que o que cria o emaranhamento é a sensação, né? É o sentimento. E quando vem alguém constelar comigo, eu não fico presa ao fato, ao que ele está me contando. Eu fico buscando o sentimento. Que sentimento isso provoca nele? Que sentimento isso provoca? Então, muitas vezes alguém vem e fala assim, né? Eu estou com o sentimento de exclusão. Eu tenho uma sensação de exclusão nessa empresa, nesse lugar. Eu tenho uma sensação de abandono. Eu tenho a sensação. Ontem eu atendi uma cliente, ela disse assim, à tarde: eu tenho a sensação que eu vou ser sempre abandonada. E o meu marido, ele está sempre muito próximo, ele está sempre comigo, mas eu tenho a sensação de abandono. E esse abandono foi o abandono que a mãe dela sofreu quando estava gestando ela. O pai foi embora, o marido foi Uhum. embora. Então, a gente fala que fica buscando esses sentimentos. Não é um fato, não é a história que ele me conta. Às vezes eu deixo ele contar só para eu sentir o que o corpo dele fala, né? Eu fico escutando que idade tem essa voz. Quando ele fala nesse ponto, ele regride para qual idade? Eu fico olhando, sentindo. Mas assim também eu acho que tem a ver com os cordões. Então, assim, com isso que você traz. Então, assim, por eu ter vivido algo muito bom ou algo muito ruim, eu preservo aquele sentimento, não é? E às vezes eu vou criar até uma relação de novo com aquele sentimento, porque tem cordão lá atrás, meu perdido, tem energia perdida lá atrás. Seria mais ou menos isso que você. Tem, tem uma coisa muito interessante que existe uma técnica, por exemplo, que ela é do xamanismo, que se chama resgate de alma. Que você se possibilita, o terapeuta possibilita fazer o resgate de partes da alma da pessoa, né? Por quê? Porque quando você cria esses traumas, esse bloqueio, você desprende algo seu. E todo o registro que a gente traz da nossa vida, da nossa história, ela está registrada na nossa alma, né? Porém, olhando por uma outra visão, que é, por exemplo, do trabalho que você passou comigo, a gente precisa fazer resgate de partes suas no passado, para que você tenha uma sintonia de estar completa no presente, e aí sim você consiga fazer todas as suas escolhas com mais serenidade. Então,
vivemos muitos momentos que ficam com algo nosso no passado. E isso acontece muito em relacionamentos, inclusive nos espelhos que a gente traz os relacionamentos de nossos pais. Você sabe, Everton, que eu sou uma pessoa, eu sou uma virginiana, eu tenho duplo elemento terra. Então, assim, você imagina, não tenho nada de água no meu mapa. Meu mapa é terrível. Eu sou bem terra, terra, fogo. Então, você imagina, né? Virginiana, ascendente aquário, a minha lua em escorpião e o meu Vênus em leão. O meu foda-se também é facílimo, né? Então, então, Na ponta da língua, na né? ponta da língua. Então, não pisa no meu calo que tchau, né? Então, e é interessante isso, porque eu tenho uma visão muito prática de tudo. Mas eu nunca chorei tanto num trabalho igual eu chorei no seu. No que você fez comigo. Eu sentia aqui em mim, né? Era uma mistura de grandeza, era uma mistura de... Era uma constelação, eu vivia uma constelação. E olha que interessante, Everton, coisa mais louca do mundo. Tem um trabalho dentro do Sagrado Feminino que chama O Banquete, que eu faço. E é um trabalho de resgate das nossas partes que não puderam, né, ser sentidas. E é um trabalho lindo. E é um trabalho que eu marquei para fazer hoje às 21 horas. E depois que eu olhei, eu falei, gente, caramba, olha o Everton de novo aqui. E depois que eu falei, gente, eu fiquei assim, falei, gente, que engraçado, né? É claro que não é igual aquele, é um trabalho, é uma vivência que você vai montando, Sim. né? Mas eu achei interessante essa conexão, sabe? Essa conexão. Achei bem interessante. E é um trabalho que mobiliza muito, né? Agora, Everton, tem gente também que tem uma energia muito pesada, muito ruim, né? A gente que trabalha com paciente, com cliente, que trabalha com outro, ou às vezes, nossa, lá no Rio mesmo, às vezes eu estou no metrô, eu sento ao lado de alguém, eu saio exaurida. O que a gente faz para se proteger? Então, a gente tem que começar a ter alguns conhecimentos específicos de como você preservar a sua energia nesse sentido, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem vivência, que ela não pretende estar vivenciando esses conhecimentos, ela vai ter que aprender a sentir o que que ela está emanando. Porque o maior termômetro é como o que você está emanando naquele momento vai representar para você o que você está recebendo dos outros, né? Mas aí você vai me dizer assim, ah, ok, mas eu estava num trabalho que eu fluí muito e de repente eu sentei do lado daquela pessoa para tomar um café, acabou com a minha energia. Você fluiu, você estava com muita luz. E aquela pessoa de repente estava precisando daqui a pouco daquela luz e ela sugou a sua energia. Então, nesse momento você tem que ter a percepção se realmente vale a pena você estar sentado ali para tomar aquele café ou se você vai tomar esse café em casa ou em outro lugar. E você sabe, eu sinto que nós que trabalhamos nessa área energética, com constelação, qualquer outra prática, né, energética mesmo, também a gente vai ficando com essa sensibilidade, né? E às vezes eu caio fora mesmo. Muito. E às vezes eu falo para o paciente, olha, esses dias eu fui abrir o campo de um cliente e era um cliente cujo avô morreu no campo de concentração, a avó morreu no campo de concentração, na Romênia e tal. E assim, aquilo me tocou tanto, porque eu brinco, né, que alguma coisa eu vivi ali. O ano passado eu estive em Budapeste e foi muito forte aquela experiência para mim. Eu fui lá na, na mesquita não, como é que chama? Na sinagoga, onde os judeus tiveram aquela experiência e morreu muita gente lá, tem a árvore dos judeus. E eu não sei o que acontece, aquilo me impacta demais. Eu cheguei às margens do rio Danúbio, eu fiquei muito impactada com aqueles sapatinhos, né?
E aí eu fui abrir o campo do cliente, aquilo me impactou tanto que eu disse, olha, eu não consigo fazer sua constelação hoje. Eu preciso fazer um movimento comigo e sentir se eu tenho autorização. Acho que ele ficou assim, eu pensei, ele não volta mais. Ele ficou me olhando e ele contando os detalhes daquele massacre, aquele negócio. E eu fui respirando e eu fui sentindo uma coisa muito pesada em mim. E aí eu disse, olha, eu não consigo abrir esse campo. Eu quero primeiro fazer um trabalho comigo e amanhã a gente volta a se falar. Eu demorei uns 2 dias para fazer o trabalho. Foi lindo, maravilhoso, ele ficou muito agradecido, mas era algo que assim que eu não tinha autorização, era meu. Parece que eu não tinha liberação. E entender isso também é algo importante, né? Porque senão a gente fica assim, forte demais. E nós não somos tudo isso, né? Essa percepção, ela é muito importante, porque você começa a respeitar o seu tempo e a possibilidade de energia que você vai estar movimentando naquele momento. Porque o que acontece? Eu sempre falo para os meus alunos de Reiki que o reikiano ele não é médico, ele não dá diagnóstico. Então ele não tem que criar expectativa no tratamento porque aquela pessoa vai estar recebendo o que ela realmente está se possibilitando receber. Mas o terapeuta reikiano, ele tem que estar totalmente sintonizado e canalizando a energia e preenchido para que ele seja um bom canal daquela energia. Então, muitas vezes você não está bem, diz assim, eu não vou atender hoje porque eu não estou bem. Mas muitas vezes o movimento que você vai fazer de se equilibrar para fazer aquele atendimento vai te posicionar uma grande cura pessoal, né? Claro que a condução de energia de um processo de constelação é muito diferente do processo de uma aplicação de Reiki, né? Movimenta um campo muito maior, o rebote é muito maior, né? Mas eu sempre falo para eles que eles precisam estar com esse posicionamento de entender o que eles estão recebendo, primeiramente. Então eu sempre trabalho que eles têm muito que estar no movimento da meditação, da oração antes, para perceber o que, que o mentor está intuindo para ele estar fazendo aquele movimento, porque senão, se ele não estiver 100% ali, a pessoa não vai receber nada 100%. Uhum. Não que a energia dependa do reikiano, a energia ela trabalha por si só, mas se o canal estiver sujo, vai ter dificuldade para chegar à frequência que aquela pessoa precisa. Sim. E aí, quando a gente começa a entender esse fluxo da nossa troca, você começa a entender as pessoas que estão chegando, né? Eu sempre dizia também para uma amiga minha que as maiores curas que eu fiz foram assim que nem essa sua. De você estar fazendo atendimento para a pessoa e de repente, pá, vem um monte de situações suas que você não estava olhando naquele momento e que você precisasse olhar e de repente abre aquele bolsão do lado e aí você percebe que tudo que está vindo para a pessoa é as respostas para aquilo que você não encontrava. Uhum. Então esse movimento eu acho o movimento mais lindo de cura que acontece para quem é terapeuta, né? Para quem está fazendo esse movimento. E eu gostei muito quando você traz essa coisa da sexualidade, né? Que é o tema da jornada de amanhã, segunda e terça. É assim, o quanto essa energia ela potencializa a nossa vida, né? Quanto essa energia potencializa a nossa vida, a nossa abundância, a nossa prosperidade. Por isso que ela precisa ser tão bem cuidada. Porque assim, as pessoas ainda associam sexualidade com ato sexual. Eu não vou fazer não esse trabalho não, porque eu não tenho parceiro. Nossa, ou então vem e fala assim, eu vou fazer porque eu quero seduzir. Eu falo, querido, então você vai arrumar outra, porque o curso não é para isso. Eu vou trabalhar a sua energia sexual, né? O seu chakra sexual, a experiência da sua criança quando ela entrou no planeta Terra, no ventre da mãe. E também, lógico, né, os resquícios de toda essa experiência sexual que você teve aí na sua vida. Mas o quanto é importante cuidar dessa energia, né, Everton?
Porque a energia sexual, ela acontece na troca da energia, ela não precisa especificamente do ato, né? É que nem, por exemplo, o Tantra, ele é muito mal compreendido aqui no Ocidente, né? Tem pessoas que trazem a mensagem correta de como ele é, mas teve pessoas no passado que trouxeram e deturbaram essa visão. E aí parece que toda pessoa que trabalha com Tantra, ela vai te levar para outras coisas, né? É putaria isso aí, não é uma coisa séria. Mas não, se você encontrar os profissionais que realmente têm um conhecimento, que sabem o que estão fazendo, a primeira coisa que eles vão te mostrar é que isso não acontece, né? Então, existe muito pouco conhecimento do que realmente é verdadeiro, né? E é por isso que aí chegam essas pessoas e te fazem essas perguntas. É por isso que chegam muitas pessoas para mim na hora de se desconectar, elas vêm de um sofrimento, num relacionamento abusivo, e aí chega na hora de se desconectar daquela pessoa, elas entram num sofrimento imenso, porque elas não querem se desconectar daquela pessoa. Porque se ela não poder estar fornecendo essa parte sexual para aquela pessoa, essa submissão sexual, a pessoa não vai mais olhar para ela. Eu E preciso. isso é muitas pessoas que fazem isso, né? E assim, né? Mesmo que seja dessa maneira, eu prefiro que seja assim do que não ser vista, né? Olha que criança, né? E a gente fala, olha que criança, mas tem uma parte nossa que vai ser sempre criança. Por isso, nós precisamos esses recursos para realinhar a nossa energia. Você sabe que aquele dia que eu saí do seu consultório, gente, esse homem tem um consultório. Você está no mesmo lugar? Não, não tô lá porque lá era o espaço da Pamela, né? E a Pamela fechou ele. Ah, Mas sim. hoje eu tô num espaço aqui também, tô aqui ainda em Florianópolis, Ah, tá. mas lá ela fechou. Então, a energia, né? Quando ele toca, assim, a energia é fantástica. E eu saí de lá muito tocada, muito, assim, meu coração estava muito tocada. E aí eu cheguei em Coqueiros, ali perto onde tem aquelas pedras no restaurante, e eu não conseguia Sim. comer, eu não conseguia. Eu acho que o garçom pensou, gente, essa mulher, ela fumou um baseado. E eu olhava o mar, eu olhava as pedras, né? Meu Deus, que delícia! Eu senti uma conexão. Essa coisa que você traz, né? Integrar as partes. E o quanto é bom integrar essas partes. E o quanto é bom nos desconectarmos disso que nos alimenta de uma forma tão negativa. Tão negativa. Valéria, mas nós ainda vamos fazer no Rio de Janeiro. Pode deixar, deixa a pandemia acabar que nós vamos. Vou levar o Everton no Rio de Janeiro. A Valéria está dizendo que é muito longe. É, eu morei 2 anos no Rio, né? Eu Uhum. morava ali no Rio 2, na Barra. Aham. E o Espaço Luz de Cura, que era o meu espaço, que agora se tornou Instituto Luz de Cura, ele nasceu no Rio de Janeiro, quando eu fui embora para o Rio de Janeiro, né? Aham. 2 anos que eu passei ali. E sabe que o Rio foi uma coisa muito interessante, porque eu cheguei no Rio de Janeiro no primeiro dia e eu saí, e aí eu sempre tinha aquela informação, assim, ó, os taxistas vão te levar a dar uma viagem aí pra você gastar um monte. E aí eu tinha ido fazer um curso no Instituto Monroe, e aí eu passei lá, e na ida eu gravei todo o trajeto e disse assim, mas que coisa interessante, eu conheço esse lugar. Sabe quando você tem a sensação que você chegou num lugar e você conhece? Foi assim pra mim com o Rio, né? Eu me lembro que a minha mãe brigava muito comigo, cara, você tem que se cuidar lá porque é muito violento e tal. Eu dizia assim, mãe, eu caminho lá como se eu estivesse caminhando aqui em Caxias. Na época eu morava no Rio Grande do Sul Uhum. e fluía muito naturalmente e tinha lugares que eu passava que eu sentia essa frequência pesada, que nem você falou de você nas pessoas extensas e tal. Via algumas coisas que não eram legais no centro também.
Mas parece que quando você desviava o olhar um pouquinho para o lado, que você vê um coqueiro, ou que você vê a Pedra da Gávea lá em cima, É, parece que aquela memória sumia, né? eu tenho uma gratidão enorme, né, pelo Rio de Janeiro, porque eu recebo muito, tenho bastante pacientes no Rio, e nunca, nesses 9 anos, né, que eu vivo, entre Rio, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu nunca fui assaltada, nunca me roubaram nada, 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 nada. 8 anos, assim, praticamente num lugar só, ali no Leblon, e nunca eu, nada, nunca fui assaltada. Então, acho que isso também diz muito sobre a nossa energia, a nossa frequência, né? E como é que a gente aumenta essa frequência? Você pode dar algumas dicas para nós? Uma coisa bem simples de tu aumentar a frequência vibratória. Pegar sol. Você sentar olhando para o sol, claro, você pode fechar os olhos, né, para você não se cegar, mas você direcionar o seu rosto para o sol e botar os pés na terra. Se você tirar 5 minutos, pelo menos, para fazer isso, já dá um up na sua energia, já eleva a sua frequência vibratória. Uma coisa extremamente simples e acessível para qualquer pessoa, né? Nossa, que legal. E o, Para quem tem a possibilidade de estar próximo do mar, um banho de mar também levanta a sua frequência vibratória. Quando você não pode entrar no mar, o simples fato de você ficar sentado frente ao mar, recebendo a maresia, limpa o seu campo vibratório também. por isso, Coisas simples, né? por isso que eu tô louca, gente. Eu amo Itumbiara, sou apaixonada aqui, mas o mar, a gente se apaixona e depois que a gente se casa com o mar, se descasar é muito difícil. É complicado. É, bem difícil. E quando a gente, as mulheres, sempre perguntam isso para mim, eu tive uma noite de amor péssima, nem, não foi uma noite de amor, foi uma transa mal feita. Como é que a gente pode aliviar o impacto disso energeticamente? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Quando você tem essa troca, ela é um pouquinho mais difícil de você liberar ela, né? Então, quando você faz esse movimento e ele foi, principalmente se ele foi negativo, com certeza você vai ficar com um registro ali. Aí você vai precisar de alguém que tenha conhecimento para limpar isso para você, alguém que tenha ferramentas específicas para que desbloqueie e libere essa energia, porque ela vai ficar alocada ao chakra básico, né? Então, nesse caso, Importância. fica mais complexo. Eu trabalho com. Eu fiz alguns cursos de xamanismo com a Dani Pinheiro no Rio, fiz alguns trabalhos, né? Aí no Rio Grande do Sul com a Patrícia de Yoga Ione e fiz com a Lourdes Pedretti Ione Egg. E o Ovione também, ele facilita bastante para as mulheres, né? Mas assim, cada vez mais, Everton, o cuidado que a gente tem nessas relações sexuais, né? Não só com a questão da doença, mas a questão desse vínculo que se cria. Isso é tão forte que na constelação, o Hellinger diz que quando uma pessoa se envolve muito nessas atividades sexuais, elas perdem o direito ao amor. Olha que interessante. Elas perdem o direito ao amor. É, Que a energia porque amorosa. essa troca, quando ela fica, por exemplo, pessoas que têm muitos parceiros, pessoas que têm aquele conceito de, eu não me apego, mas é uma necessidade, eu preciso. E tem pessoas que realmente precisam fazer esse movimento. Essas pessoas têm uma grande tendência a chegar no seu consultório e lhe dizer isso. Eu não acho o amor da minha vida. Uhum. Mas você está totalmente fragmentada na energia de muitas pessoas. Então, quando você encontrar uma pessoa que realmente esteja inteira para estar ali, você não vai estar, porque você vai estar muito fragmentada. Então, é muito importante essa consciência de você saber com quem que você está fazendo essa troca de energia, de você saber se realmente aquela pessoa tem essa possibilidade de recompor. Porque o que as pessoas não entendem na troca da energia sexual é que não é
só uma doação, é um ciclo. Você dá, você recebe, você devolve, você recebe. E se esse círculo não flui, se ele tem alguma quebra no meio, só um vai doar. Ou a pessoa que está recebendo, ou a pessoa que está vampirizando. Porque daí se torna uma relação vampiresca, né? É um vampirismo sexual nesse caso, né? Por E isso, aí muitas vezes enfraquece a pessoa, né? a importância que é se posicionar até no ato sexual, né? Eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. Tem que ter um equilíbrio. Como é que a gente perde esses detalhes tão pequenos, né? Tem uma coisa muito interessante que foi acontecendo durante a minha jornada, não foi algo que eu escolhi, foi algo que foi acontecendo com o passar do tempo, que 98% dos meus atendimentos são mulheres. Eu sou generoso nesses 2% de serem homens, né? Que na realidade não chega a esses 2%, mas acontece de vir homens procurar essa cura, ou eles vêm porque a mulher pediu para vir. E não se abrem, né? Como na nossa experiência. Não É, se abre, sai mais duro do que chegou. mas aí a gente vai lá e dá aquela pincelada assim, ó, vai ter mudanças, mas não do lado de lá. É, é verdade. E dentro desse movimento teve uma coisa muito característica que é a função de Deus trabalhar empoderando mulheres para que elas estejam presentes, porque a mulher consegue se desfragmentar muito mais do que o homem. Por o homem estar muito mais relacionado à razão e a essa parte da questão física, matéria, ele consegue se relacionar com muitas pessoas e não se desfragmentar como a mulher. Porque a mulher, existe a penetração, então o homem adentra a esse corpo celeste que a mulher tem. Então a desfragmentação da mulher se torna muito maior nesse sentido, porque ela está sendo. Estão complementando ela nesse movimento e ela está acolhendo esse movimento. Então o que acontece? Ela sempre acaba se prejudicando mais nesse sentido, até na dor emocional, de não ser correspondida. Aí o que acontece? Muitas mulheres que chegam, que não conseguem sair da relação, e aí elas têm que ter aquela relação, porque o companheiro necessita que aquilo seja, é a maneira dele ter poder sobre a pessoa. E aí você percebe que as mulheres estão se permitindo serem violentadas, né? É uma coisa, é algo muito forte de se falar, mas é algo que acontece muito nessas relações. Porque elas não conseguem dizer não para aquele companheiro, porque já não existe uma vivência plena nas outras coisas, e aí para sustentar essa relação, ela se obriga a fazer esse movimento de ter que estar ali, mas só de corpo físico, porque a mente devaga para muitos lugares naquele momento, porque se torna muito difícil. E não tem coragem de. Não tem coragem de mudar a situação. Muitas vezes não tem coragem. Principalmente quando tem Não. filhos, quando são dependentes financeiramente, né? É uma situação. A dependência financeira é uma das situações que mais amarra as mulheres dentro de relações, Porque não estão principalmente empoderadas. complexas. Por isso que Não. vão para essas relações abusivas. Porque se tivessem fazendo um trabalho de empoderamento, né, sexual, elas não estariam numa relação submissa pela questão financeira. É isso que eu falo, se todo mundo entender essa dimensão, todo mundo vai se trabalhar energeticamente no contexto de sexualidade. E uma coisa importante, Cláudio, é que quando elas conseguem sair dessa relação, se elas não fazem nenhum processo de empoderamento desse feminino, não fazem nenhum processo de desligamento dessas frequências que elas viveram, elas vão encontrar um parceiro igual. Com certeza. Você vai revivendo as cenas, né, muitas vezes. E até tem uma amiga minha, que é uma parceira minha já de 6 anos. Até segunda-feira eu tô indo agora, amanhã eu tô indo para o Rio Grande do Sul
Vou estar lá na região de Santa Rosa, lá nas Missões, Ai, lindo, fazendo, né? Ai, vou estar fazendo os atendimentos lá. Santo E Ângelo, teve aquela um, região ali, né? isso, só Ah, que eu vou estar indo um pouquinho mais para lá, mais perto da Argentina. uhum. E, e aí teve um dia que o marido dela chegou para mim e disse assim, ô, daqui uns dias você não vai mais poder entrar no portão da cidade aí não, você vai ter que entrar lá pelos fundos, pelo mato lá. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque você tá acordando essas mulheres aí, elas estão separando dos maridos, e os caras vão te dar um tiro uma hora. E, Aí eu disse e ali assim, dão mesmo. cara, eu vou fazer o quê? Eles podem vir aqui se curar também? Eu não tenho culpa se eles não olham para as mulheres deles, elas se curam. Se eu tenho essa ferramenta que é tirar os véus da pessoa e ela pode ver o que ela está vivendo, eu vou fazer o quê? Gente, esse homem, quando ele faz esse trabalho de tirar os véus, misericórdia. Como é forte esse trabalho. Não é se você acredita ou não acredita. Quando esse homem, esse bruxão, vai lá e tira os véus, misericórdia. Vai ser Aí linchado. você não tem a possibilidade. Aí você não tem a possibilidade. Você vai ter que ver realmente a pessoa como ela é e não existe possibilidade de você não ver, né? Uma vez É que bem vê, concreto não isso. tem como desver. A Kelly que fala isso, né? Não. Uma vez que vê, não tem como desver. É verdade, não tem como. Ó, a Bárbara está perguntando, Bárbara, você é de onde? Ela está perguntando se você atende à distância, estão pedindo o endereço da sua clínica. Aqui em Florianópolis eu atendo, então, no Estreito, aqui no bairro Balneário. E se for lá na ilha, tem a possibilidade de eu atender lá com a Sheila, né? Ah, tá. Chapecó. Chapecoba. Sim, tem um trabalho que eu faço à distância que, quando for campo energético, que se chama Templo de Cura. O Templo de Cura ele tem uma função um pouquinho diferente do processo que você fez, Claudiane, porque na Desconexão e Equilíbrio a gente trabalha do físico com uma busca espiritual, né? Uhum. O Templo de Cura foi, eu digo que é uma medicina que eu recebi, porque eu recebi na época de pandemia que não podia ter contato com ninguém. E ele trabalha num sentido contrário, ele traz uma limpeza do espiritual para o físico. Então você sente uma grande liberação energética de muitos padrões. Uhum. E esse trabalho ele é pleno assim para ser feito à distância. Você sente assim muito fortemente a reação dele. E ele pode ser feito presencial, mas eu prefiro fazer ele à distância, porque a pessoa está na casa dela. Então, quando ela está na casa dela, ela está totalmente relaxada, preparada para receber aquilo. É diferente dela ir no consultório, receber o atendimento. Uhum. Porque quando você está na sua casa, você está ok, está tudo certo, você não tem resistência nenhuma. Então, ele Exatamente. é muito profundo. Eu fico Depois, se vocês feliz. quiserem entrar, Eu estou chegando aí depois do dia 20 de setembro. Tô louca para encontrar vocês. Isso dá certo que a gente passa bastante álcool gel, máscara. A gente se cumprimenta assim, não precisa se abraçar. Mas eu tô assim, tô sentindo tanta vontade de chegar em Floripa que você não faz ideia. E nós vamos chegar juntos. eu vou para Passo Fundo celebrar um casamento. Eu celebro o casamento no dia, acho que dia 26. Eu chego depois do dia 26. Dia 26, eu celebro o casamento sistêmico de uma querida, linda, Olha, maravilhosa. Eu vou fazer o trabalho com ela e depois o Fábio me deixa em Floripa. Ele vai me levar para Floripa. Eu tô com muita saudade, Sara. Então, olha, gente, hoje nós só ficamos nessas relações abusivas, nessa falta de energia, nesse cansaço que a gente não sabe de onde vem. Se quisermos, nós temos N recursos. A energia, a medicina vibracional, né? A medicina energética, a constelação sistêmica. A Sara, eu vou em setembro, porque em dia 18 de setembro é aniversário da minha neta. E aí eu tenho medo de ir antes e não conseguir voltar, porque o Uberlândia não estava tendo voo. E daí eu fico preocupada, porque eu passei essa questão no Rio, não conseguia sair do Rio, né?
por conta da pandemia. E se acontecer, eu vou ficar muito triste de passar o aniversário longe. Então, eu vou em setembro. Então, Everton, hoje só fica nessa lamentação, nesse drama, se a gente quer. Se não quer, tem jeito. A Maristela perguntando como é o trabalho de tirar os véus. Esse trabalho ele se chama Desconexão e Equilíbrio, e tirar os véus é parte desse trabalho, porque dentro desse trabalho a gente retira os véus, a gente reconstrói totalmente o seu campo energético, faz totalmente um alinhamento teu emocional com o teu mental. Se precisar resgatar partes suas, resgatamos. Se precisar te desconectar dessas relações abusivas de passado ou outras, a gente faz também. O legal desse atendimento é que o que você começa naquela sessão, você termina naquela sessão, né? Você não precisa de 5, 6 sessões para concluir determinada função. Então, acho que a coisa mais interessante que ele traz é realmente esse empoderamento imediato. Quando você levanta da maca, você já percebe a diferença. É assim. Então é isso, querido. E as pessoas também, se elas quiserem alguma informação, pode falar comigo, pode falar com você. Se precisar do seu contato, eu tenho. Pode também entrar em contato com você logo direto, né? Essa live vai ficar Isso. gravada, eu deixo ela gravada no IGTV e amanhã ela já vai para o meu YouTube. Aí eu passo o link para vocês também, tá? Quem quiser, eu já passo o link também. Hoje, às 21 horas, eu estarei com a minha filha Ananda Dinato. Eu vou fazer um movimento lindo, sistêmico e xamânico. A gente vai tocar o tambor um pouquinho para reconectar partes das nossas emoções que ficaram perdidas na primeira infância, perdidas no sofrimento, na dor. Vai ser um trabalho lindo. Quem quiser participar, 21 horas. E amanhã nós começamos a jornada da sexualidade, do empoderamento e do amor. Eu vou falar das três consciências: física, esse toque, esse contato, esse despertar. Vou falar da nossa conexão com a ancestralidade. O que eu carrego que vem da minha avó? O que eu carrego que vem da minha mãe? Que sexualidade é essa deturpada que eu estou seguindo? E nós vamos fazer movimentos de constelação, vai ser pelo Meeting, para a gente localizar onde estão nossos emaranhados com a sexualidade. Depois vamos trabalhar a consciência da emoção, do afeto no sentido daquilo que nos afeta. Aquilo que me afeta. Por que às vezes eu sinto tanta raiva? E vamos trabalhar os sentimentos deslocados, que o Bert Hellinger chama, né? Então, às vezes, um sentimento de uma avó que teve muita raiva do avô, que eu estou, por fidelidade, inconscientemente, trazendo à tona novamente, para que alguém possa olhar para isso. E na terça-feira, a minha filha vai trabalhar o autorretrato. Ela vai ensinar a fazer o autorretrato, vai dar dicas de fotografia, pegar esses ângulos, e nós vamos trabalhar na fotografia essas ligações, essas nossas conexões. Então, onde está a idosa dentro de mim? Onde está a criança? Eu estou honrando quem? Quem sobressai? Quem fala dentro de mim? Quem grita dentro de mim? Então vai ser um trabalho lindo, maravilhoso. Olha, não custa nenhuma constelação, gente. Eu estou fazendo por 290. E é um trabalho belíssimo que vocês vão receber muito. Eu vou falar mais dele hoje à noite. E eu super indico esse bruxo aí que está falando. Eu passei pelo trabalho. Esse cara mudou a minha vida. Totalmente. Ele não pode ir para o Rio de Janeiro porque ele vai ser morto lá. Mas... já passei por lá e passei tranquilo. Tranquilo, mas não volta agora não. Por esses dias não vá. Agora tá complicado. Agora tá complicado. Então, super indico. Por isso que eu fiz questão de ouvir você, trazer você para esse trabalho, né? E quero te agradecer muito. Nós estamos encerrando, falta pouco para acabar, vai cair, mas eu tenho gratidão, gratidão enorme por você, ok?
Muito obrigada. Gratidão. Beijão. Beijos na alma, gente.